Olá pessoal, meu nome é Luciano. Nesse vídeo vamos tratar um pouco sobre questões sobre a lei de Coulomb. E essa é a primeira parte das resoluções de questões. Bem, a primeira questão diz o seguinte: duas cargas elétricas pontiformes encontram-se a uma distância de 100 cm uma da outra, sendo que as cargas de cada uma delas é igual. Então a carga 1 é 6 vezes 10 a menos 9 Coulomb. A carga 2 é menos 2 vezes 10 elevado a menos 8 Coulomb. E a questão pede para calcular a intensidade de interação eletrostática entre as duas cargas. Bem, esse aqui é o esquema, né, que se refere à questão. Então temos a carga 1 e a carga 2, né, distantes uma da outra a 100 centímetros, né? E a partir dessa posição uma da outra, temos uma interação eletrostática entre as duas. Então ele quer que calcule a força eletrostática que está atuando nas duas, certo? Então, tirando as informações da questão, temos o seguinte. Então a constante, lembrando que ela é 9 vezes 10 elevado a 9, né? E a carga 1, 6 vezes 10 elevado a menos 9. A carga 2 é menos 2 vezes 10 elevado a 8. Então, a distância, a gente tem que convertê-la para metros, né? Então, temos que a distância de interação delas, né? Na questão está em centímetros, vamos calcular ela em metros. Então, 100 centímetros equivale a 1 metro. Bem, pela lei de Coulomb, temos que a força de interação eletrostática equivale a constante eletrostática multiplicado pelo módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Aplicando os valores dados na questão, na fórmula, né, temos o seguinte: a força eletrostática é igual ao valor da constante, que é 9 vezes 10 elevado a 9, multiplicado pelo módulo das cargas, dividido pela nova distância, né, que é 1 metro. Então fica 1 metro ao quadrado. Então, multiplicando aqui os módulos, temos o seguinte. Então, 6 vezes 2 equivale a 12. Multiplicação de mesma base, a gente repete a base e somos expoentes. Então, menos 9 mais menos 8 dá menos 17. Tudo isso dividido por 1 ao quadrado, que é 1. Então, multiplicando esse valor com esse, equivale à força de interação eletrostática entre as duas cargas de 1,08 vezes 10 a menos 6 Newton. Então, pessoal, aqui na questão 2 diz o seguinte: duas partículas com cargas Q no vácuo separadas pela distância d interagem com a intensidade de força F. Se a distância for duplicada, qual será a relação da nova intensidade de força F' em relação à anterior? Então, inicialmente, né, temos a interação das cargas Q, as duas cargas Q, a uma distância d. Então, o esquema representado aqui na figura representa essa interação inicial das cargas Q, né? Então, pela lei de Coulomb, temos que essa interação é dada por essa forma. Então, o módulo, né, a força é dada por K, né, módulo das interações das cargas, a distância ao quadrado, né? Como a distância é só d, fica d ao quadrado. Então a questão diz o seguinte: se a distância duplicar, qual será a relação da força, dessa nova força, né, que foi denominada de F' em relação à anterior? Então, após duplicar a distância, a gente tem esse esqueminha aqui, né? A gente vê, ó, que a distância, né, foi duplicada. E quando eu duplico, né, quando eu aumento essa distância, a gente vê que a força ela vai diminuindo, né? Ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Então, pela lei de Coulomb, a gente tem que essa nova força F' é dada por essa forma. Então, K multiplicado pelo módulo do produto das cargas, né? E agora a distância duplicou. Então, temos 2D elevado ao quadrado. Então, realizando aqui o cálculo, né? Então, 2D ao quadrado resulta em 4D ao quadrado.
Logo, ó, se a gente observar, né, se a gente separar os pontinhos aqui, ó, se a gente separar aqui essa constante 1/4, né, e deixarmos K e o produto das cargas, né, d ao quadrado, a gente vê, ó, que em relação à força inicial, né, antes da duplicação da distância, né, equivale a isso aqui, né? Então temos que a força é 1/4, né, da força F, que inicialmente, né, estava numa distância D. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenham aprendido.